Matheus, minha pergunta para você, como um estudioso aí de direito constitucional, é sobre a Carta Magna brasileira. Muita gente entende que ela precisa de reformas, que ela precisa de readaptações, ela precisa de simplificações. Você que estudou o modelo americano, compreende bem o modelo brasileiro, ficou evidente na tua fala. Se você hoje fosse dar uma recomendação para para a sociedade brasileira como um todo, qual seria a sua orientação? Edu, cara, obrigado pela pergunta. Eu sou um admirador de tudo que você faz. Foi um prazer te conhecer aqui. E a sua pergunta, ela na minha opinião, trata de um dos principais problemas que o Brasil tem, que é a nossa Constituição. A Constituição do Brasil ela foi aprovada em 1988, em 5 de outubro, mais especificamente, ou seja, mais ou menos um ano antes da queda do Muro de Berlim. Então, é uma Constituição profundamente estatista, ainda numa pegada, numa visão de país que considera importante petrificar na Constituição regras que não se aplicam mais ao mundo moderno. Então, a Constituição brasileira tem 225 artigos. A Constituição americana tem 7. É claro que os artigos são bem mais extensos na Constituição americana, mas ela é muito menor. E, tradicionalmente, no direito, o tema, uma Constituição deve tratar de 2 temas, que é organização do Estado e direitos fundamentais. Essa é a visão tradicional, que é como, por exemplo, a Constituição alemã também faz. Por outro lado, a Constituição brasileira ela entra no artigo 37 em organização da administração pública. Ela disciplina em detalhe quais são os tributos que vão ser cobrados, como a receita vai ser repartida. Ela entra em direito financeiro e vincula todas as despesas que o governo brasileiro vai ter, tanto em nível federal, quanto em nível estadual, quanto em nível municipal. Ela chega a dizer, por exemplo, que um colégio ele é patrimônio da União, que é o colégio Dom Pedro I, que fica no Rio de Janeiro, ou do Pedro II, agora eu não sei exatamente qual era o nome dele, mas ela entra então em muitos detalhes e tem como principal característica essa visão estatizante, que, por exemplo, colocou na Constituição, e agora o servidorismo público e o lobby forte que o servidorismo público exerce sobre o Congresso impede isso de mudar, de você ter estabilidade para absolutamente qualquer pessoa que é contratada pelo governo, de você ter um regime travado e sem nenhum tipo de meritocracia ou visão ou mecanismo de governança que aumente a produtividade, porque está tudo muito engessado. Você tem até o teto salarial do serviço público definido na Constituição. Em outras palavras, é um texto que coloca muita coisa, que engessa muita coisa ali. Para mudar, você precisa do voto de 3/5 de deputados e senadores em 2 turnos, nas 2 casas, e tudo isso não deveria estar ali. Então, além da visão estatizante, é uma visão que está petrificada, porque é muito mais difícil de alterar. É a visão que eu tenho de como o momento histórico da Constituição influenciou o seu conteúdo, e olhando para o modelo americano, para o modelo alemão, para o modelo chileno, por exemplo, você tem instituições que são fortes, e que são fortes justamente porque os temas que não são essenciais não estão na Constituição. E você dá mais maleabilidade e flexibilidade para o governo se adaptar às necessidades de cada momento. É a principal limitação que eu vejo na Constituição que hoje vigora no Brasil.